Bom dia aos amigos e amigas. Mais uma gravação. Estamos aqui na área comercial da cidade de Bacabal, a partir de uma venda amparada pela lei de Deus. Para você que não sabe, irmão, o que significa a venda amparada pela lei de Deus? Todas as vendas que existem, elas estão amparadas pela lei dos políticos, a lei dos maçons, que a base é matar, roubar e destruir. É a lei do diabo, a lei satânica que opera na terra. E todas as igrejas, os crentes, os comércios, todo ele obedece a essa lei. Então a lei de Deus, ela apresenta para você uma outra opção a partir de uma venda. Ou seja, não é uma igreja que está amparada pela lei de Deus, é uma venda, irmão, né? Não é uma propriedade ainda, né? Não é uma casa, é uma venda que está amparada pela lei de Deus. Então, a origem da chegada da lei de Deus na terra é o amparo de uma venda que está amparada pela lei de Deus. Só que essa lei que nós apresentamos, como eu falo todo dia, ela não tem força ainda e autoridade interpretativa. Não é só uma apresentação que ela vai ganhar força e autoridade quando as pessoas fazem essa base com 3 pessoas que nós estamos reivindicando aí, para que ela comece a ganhar força e autoridade interpretativa. Então, por causa dela não ter força, as autoridades estão importunando essa venda, estão interferindo aí com o imposto, com tributo, com regras da própria lei que opera dos ditadores aí, os comunistas, a lei satânica dos maçônicos, né? Então, essa venda que nós apresentamos, ela ainda não tem força para apresentar, para se identificar com a característica da lei de Deus, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, todas as vendas ainda estão sob regência da lei dos maçônicos, que a base é matar, roubar e destruir. Então, todas as vendas hoje, todas as pessoas, irmão, que obedecem à lei dos maçônicos, eles têm parte com os problemas que afetam o viver humano, entre as quais a conduta de matar e roubar e destruir, né? Inclusive as igrejas estão associadas a essa regra por causa da lei que todos são obrigados a obedecer, a lei dos maçônicos. E essa obrigação, ela vem por apresentação de uma única lei, inclusive dentro das igrejas, irmão. Por quê? Porque aqueles que dizem que obedecem à lei de Deus, que não é a lei de Deus, é a lei de Moisés, eles também são submissos a essa lei aí dos maçônicos. Porque eles apresentam como regra e prioridade de obediência só o sábado, não o primeiro e o segundo grande mandamento, como é o nosso caso, né? Aí você fala assim, mas por que você apresenta a obediência à lei de Deus e esse efeito não opera na prática de amar a Deus e amar o seu próximo? Por quê? Porque só é eu que estou obedecendo essa lei, irmão. Isso mesmo. Eu não sou 3 pessoas, eu não fiz base com 3 pessoas. Então essa força da lei de Deus, de amar a Deus e amar o seu próximo, ela só vai interferir na lei que opera dos maçônicos aí quando for feita essa base com 3 pessoas, cada um numa lei. Por quê? Porque vai quebrar a ditadura dessa lei que opera e estabelecer uma democracia como nunca se viu sobre a terra. E aí vem a capacidade, digamos assim, de você obedecer à lei de Deus ou à lei dos maçônicos por meio da lei de Deus, pela conduta de amar a Deus e amar o seu próximo. Então somente aí, somente quando for feita essa base, é que vai haver uma força capaz de combater essa força do mal aí que vem por meio dessa lei dos políticos, que é dado como única opção às pessoas, inclusive dentro das igrejas, né? Então, essa venda aqui, ela apresenta aí a solução para o viver humano. Isso mesmo, irmão, a solução para o viver humano a partir da aceitação da lei de Deus. Se você aceitar a lei de Deus, naturalmente você deixa de compactuar, de ter parte com os problemas que afetam o viver humano. Porque mesmo que você não esteja numa igreja, estudando a Bíblia, louvando, orando, jejuando, mas que a lei que você obedece é a lei dos maçônicos, que a base é matar, roubar e destruir, você tem parte
com essas obras. Mesmo que você não pratique, irmão, mas você tem parte, está compactuando com ela. Está dando suporte, porque você obedece essa lei, essa mesma lei aí, que a base é matar, roubar e destruir. Então, a partir de agora, é possível você ter acesso a uma lei que você não vai compactuar. Ah, mas espera aí, eu tenho que mudar para a lei de Deus? Não. Nós vamos ter as 3 leis, que é a lei dos políticos, a lei de Moisés e a lei incorruptível de Cristo, que é a lei de Deus. Você pode obedecer uma dessas leis, só que você não pode obrigar as pessoas a obedecer a ela, não, porque haverá uma opção para outras pessoas obedecer a lei corruptível dos políticos, que é essa lei que opera, a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. É 3 opções, não mais somente uma, né? Então, quando for dada essa opção, essas 3 opções às pessoas, não somente uma única opção, assim como eu estou dando, e que as pessoas aderirem a essas opções alternativas e que ela for posta em prática, a ditadura dos maçônicos é quebrada, né? Ou seja, essa força que todos são obrigados a obedecer à lei dos políticos perde força. E aí se estabelece outra força, que é a lei de Deus, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo, né? Aí todo esse poder do mal que hoje você é obrigado a compactuar e participar por causa da necessidade de você obedecer e a obrigação de você obedecer essa lei que opera, ela perde força, ela perde autoridade. E aí fica estabelecida outra força, outra autoridade, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, a partir de agora, é possível você estabelecer essa regra na sua vida, na sua família, né? Por meio dessa opção de 3 leis, não mais somente uma. Ou seja, por meio de uma opção democrática, não mais uma ditadura, como é o caso que opera agora, que todos são obrigados a obedecer à lei dos maçônicos e compactuar com a prática de matar e roubar, mesmo que as pessoas não matem e não roubem as outras pessoas, mas ele é obrigado a compactuar. Imagine só, irmão, você é um servo de Deus, um crente, sendo obrigado a compactuar com toda essa sujeira, né? Então, a lei dos maçônicos, ela obriga praticamente você compactuar, né? Porque você não tem outra opção de lei, né? Aí você vai mentir. Ah, mas eu obedeço à lei de Deus. Como que você obedece à lei de Deus? Sendo que as leis que chegam até você, as regras, elas vêm de Brasília, né? Não tem como. Você está obedecendo a lei de Brasília, não a lei de Deus. Ah, mas eu estudo a Bíblia. Não adianta você estudar a Bíblia e a regra, a lei que tem força na sua vida é a lei dos maçônicos. A lei que compactua com tudo que acontece de mal na Terra e que você passa a ter parte com tudo isso. Então agora é possível você se livrar desse laço, né? E você só consegue se livrar desse laço aí se você fazer uma base na sua família com 3 pessoas, cada um numa lei. Lembrando que para você fazer essa base, você tem que vir para essa cidade, irmão. Isso mesmo, você tem que vir para essa cidade aqui e nos procurar. Não faça aí na sua cidade, não, porque se você fazer isso, se constitui um regime falso. Porque, veja bem, para você estabelecer essa democracia, você tem que estar ligado à fonte, irmão. Isso mesmo, tem que estar ligado à origem de todas essas novidades, né? Não adianta você tentar copiar, mas o pastor da minha igreja aqui vai copiar do mesmo jeito. Não tem como e não dá certo, irmão. Além de confundir as pessoas, de você perder tempo com essa ilusão, não deu certo. Você vem para essa cidade aqui e aqui você vai estabelecer esse projeto de forma original, de forma íntegra. E ele vai começar a operar e dar resultado positivo. Por quê? Porque depois da quebra da ditadura na área regimental, você vai fazendo essa base com 3 pessoas, vai se estabelecer, vai vir aí uma moeda privada no valor do euro, irmão. A moeda vai concorrer com a moeda do governo, obrigando os políticos a valorizar essa moeda do governo, porque essa moeda privada ela vai circular em uma única cidade, irmão, que é a cidade de Bacabal. Ela vai circular somente aqui. Ela não vai circular em outros lugares, não, só aqui. Então ela vai gerar concorrência aí com outras moedas, com a moeda do governo, né, em outros lugares, né? Porque ela é uma moeda super valorizada e uma outra coisa, ela vai ser usada exclusivamente para melhorar financeiramente o lado privado das pessoas. Isso mesmo, irmão, ela não é a moeda pública, é a moeda privada, que ela vai ser usada exclusivamente para valorizar, para dar prioridade, para dar qualidade de vida aos seus negócios, e você vai prosperar com esse trabalho usando essa moeda privada, uma moeda e tipicamente característica, que tem a característica própria para defender seus interesses privados e fazer com que você cresça e prospere por meio
dessa moeda.